Vem comigo você ligado no All Sport, no portal e nossas redes sociais. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Todo fim de ano é a mesma coisa, as chegadas e saídas do seu time. Eu sou o Gabriel Carneiro, estou aqui com o Bruno Grossi. Muito obrigado pela companhia, Gabriel. É isso, a gente vai falar um pouco a respeito das últimas negociações, do que de mais quente tem no mercado da bola. Você pode acompanhar tudo no All Sport, a gente está atualizando com um time de repórteres incrível as últimas notícias a respeito das negociações do mercado. Eu acho que o que todo mundo quer saber de primeira é a respeito do destino do Santos, que perdeu ontem o técnico Jorge Sampaoli, depois de um ano de trabalho. Foi anunciado às 11h40 da noite o pedido de demissão do Sampaoli. Bruno, eu queria saber primeiro, para começar, o que você vê como destino do Santos de agora em diante, sem o Sampaoli, que foi um trabalho muito sólido durante um ano, um dos únicos 3 trabalhos do Brasileirão que foi do início ao fim, e agora o clube tem uma perspectiva diferente, o Sampaoli tem ofertas. Como é que você está vendo tudo isso? Olha, a vantagem do Santos nesse aspecto é porque ele dá alguns sinais de que quer manter pelo menos a filosofia de jogo, o estilo de trabalho. Isso já é um passo enorme no futebol brasileiro, que normalmente vive de rupturas, né? Você muda demais o estilo de um técnico para o outro, muitas vezes na mesma temporada você não só muda de técnico, mas muda de estilo. Então, depois de ver o Santos já tem essa facilidade, né, do clube como instituição gostar do jogo ofensivo. E depois de um trabalho dar certo, como deu do Sampaoli, e dos anteriores que não foram ofensivos darem muito errado, acho que o clube, a torcida, o elenco, todos já estão um pouco mais abertos a esse tipo de trabalho, de perfil. Então, para o Santos, eu acho que vai ser menos traumático do que poderia ser. E a respeito do futuro do Sampaoli, a gente sabe que ele é a prioridade do Palmeiras para 2020, mas ao mesmo tempo, até tá no All Sport, a gente contou essa história lá, que a pedida dele financeira é muito alta. Inclusive foram as pedidas financeiras que fizeram o Santos dar uma desanimada também de mantê-lo. E o Palmeiras quer pagar menos do que ele está pedindo. Vai ter acordo? O que você está achando disso? Ele é o técnico certo para o Palmeiras? O Palmeiras, contrário do Santos, justamente busca essa ruptura de estilo, né? Essa mudança de curso. Um time que nos últimos anos apostou no Felipão, conseguiu manter a proposta com o Mano, apesar de algumas diferenças, mas meio que uma filosofia corrente. E agora quer essa ruptura por causa de uma comoção da torcida, inclusive. O Sampaoli é um nome interessante para isso. E justamente por ter feito tanto sucesso no Santos, por saber que agora os clubes brasileiros estão tão dispostos a mudar o jeito de jogar, eu acho que ele tem se valorizado com justiça, né? Porque se tem tanta gente atrás desse estilo e atrás especificamente dele, está no direito de fazer a pedida que quiser, e aí os clubes se adequam, tentam ver o que é possível ou não, sem fazer loucura, que também já é um pouco difícil no futebol brasileiro. E só para lembrar o que a gente tem de mercado da bola a respeito do Sampaoli, ele tinha contrato com o Santos até o fim de 2020, tinha mais um ano de contrato, mas ele solicitou uma reunião com a diretoria para contar dos projetos dele e ouviu o que o Santos tinha para apresentar. E aí nessa reunião o Santos entendeu que ele pediu demissão, que ele colocou o cargo à disposição. Isso inclusive está dando uma polêmica muito grande, porque ele tem uma multa rescisória que termina a validade agora, e então ele entende que rescindiu o contrato no momento em que não tem mais multa, e o Santos entende que ele tem que pagar a multa. Então tá uma confusão que você pode conferir tudo lá no All Sport. A gente está explicando muito bem. Inclusive tem uma matéria a respeito do futuro do Santos no comando técnico, do Éder Traschini e do Samir Carvalho, a respeito do próximo técnico do Santos. O Santos está estudando o auxiliar do Sampaoli, o Jorge Décio, que veio com ele já de outros trabalhos, para substituir o Jorge Sampaoli. Fisicamente eles são parecidos. São fisicamente parecidos e unha e carne há quase 2 décadas, né? Na matéria deles, eles contam bem que eles só não trabalharam juntos no Juan Aurich do Peru. Fora isso, uma parceria já de muito tempo, ou seja, nessa missão do Santos de manter uma filosofia, seria um grande passo. O problema é o Sampaoli abrir mão de quem sempre esteve do lado dele. Isso já aconteceu no passado com o BKSS, né, que é um dos nomes também comentados para a próxima temporada no futebol brasileiro. Mas nesse caso, o Sampaoli parece que vai fazer jogo um pouco mais duro. Precisa ver se o próprio Décio tem essa ambição de ser técnico, né? Exato. E também a gente publicou hoje no All Sport uma lista de técnicos estrangeiros que estão sendo muito comentados, inclusive avaliados por alguns clubes brasileiros. A gente tem o BKSS, que foi auxiliar do Sampaoli durante 13 anos e que hoje está sem clube. É um treinador que conversou com o Atlético Paranaense,
é um treinador que interessa ao Santos também, justamente por esse perfil, por seguir o estilo que o Sampaoli preza, como disse o Bruno anteriormente. O blog do PVC também informou que o Ariel Roland é uma alternativa analisada. O Ariel Roland negociou com o Santos antes da chegada do Sampaoli. Aí o José Carlos Pérez, presidente do Santos, na viagem, acabou sabendo que o Sampaoli estava livre, estava disposto, contratou o Sampaoli, e o Ariel Roland, que saiu do Independiente também, é um técnico que é outra alternativa. A gente tem também o Eduardo Cudê, do Racing, vindo para o Internacional. Tem o Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle, acabou de ser campeão da Copa Sul-Americana. Você acha que é o momento da invasão desses técnicos? Pelo fato do Jesus e do Sampaoli terem sido os 2 primeiros colocados do brasileiro, vai ser um movimento natural de mercado agora? O futebol brasileiro tem disso, né? Os dirigentes, principalmente os da moda antiga, quando eles observam algum movimento natural, algum acerto, alguma escolha que deu certo num clube que se deu bem, começam as tentativas de replicar essa estratégia como se fosse uma fórmula mágica que é só reproduzir. Quando cada clube tem sua particularidade, cada elenco precisa se adequar a isso. Mais ou menos o que aconteceu quando o Carille foi campeão no Corinthians. Verdade. E os clubes começaram a apostar meio que sem muito filtro nos técnicos feitos em casa, em técnicos que saíram da base ou que eram auxiliares. Não é bem assim, não é tão lógico, senão seria todo mundo trocar os técnicos brasileiros por técnicos estrangeiros e todo mundo jogaria bonito e seria campeão. É verdade. E até falando nisso, o Ariel Roland era visto como uma alternativa para o Fluminense também. Mas o Fluminense hoje acabou anunciando o Odair Hellmann, ex-internacional, que fez o primeiro trabalho no Internacional. Trabalho até longo, um trabalho que rendeu frutos, o time chegou a uma final de campeonato. E agora o Ariel Roland não, o Odair Hellmann é o novo técnico do Fluminense. O que esperar do Odair, que é um cara que ficou marcado por soluções mais pragmáticas a respeito do jogo, né? Ele foi auxiliar do Rogério Micali na conquista do ouro olímpico, né? Então ele tem uma escola um pouco mais de um futebol um pouco mais móvel, de troca de passes, mas não tão ofensivo como os últimos técnicos do Fluminense tinham sido, né? Principalmente o Fernando Diniz. Mas ao mesmo tempo ele casa com algumas coisas do Barroca, né? Que era tratado como uma outra opção. Barroca talvez um pouco mais ofensivo ainda, mas ser ofensivo ou não, o Odair montou um time do Inter competitivo, mesmo sem ser brilhante. Então eu acho que para uma equipe como o Fluminense, que passou por tantos problemas, que sempre tem dificuldade para montar o elenco, ter um técnico que consiga fazer o elenco ser competitivo, que tem um histórico de trabalhar com jovens, eu acho que é importante. Bom, e se você quer saber o tempo de contrato, o que o Odair Hellmann quer levar para o Fluminense, acesse ao Esporte, a nossa página do Mercado da Bola. Lá tem todas as informações, todas as novidades a respeito do que o Fluminense pretende com o trabalho do Odair Hellmann, seu novo treinador. A gente tem a notícia do Michael, uma das revelações do Campeonato Brasileiro, que interessa ao Corinthians. Inclusive, o Michael pode ajudar o Corinthians a contratá-lo, como está lá no All Sport, na nossa página de Mercado da Bola, se ele abrir mão um pouquinho dos direitos econômicos que ele e o empresário dele detêm, as fatias que ele tem, que pode ajudar o Corinthians a fazer menos esforço financeiro pela contratação dele. Michael, Luan, vários jogadores que interessam ao Corinthians, jogadores de ataque agudos, depois de uma temporada em que a grande crítica ao Corinthians foi não ter esse tipo de jogador, né? Exatamente. O Corinthians, assim como o Palmeiras, buscando essa ruptura, o Corinthians de um período bem maior, né? O Corinthians vinha de uma década praticamente jogando quase que no mesmo sistema, com uma filosofia de implantar primeiro uma defesa sólida e depois tentar ser eficiente no ataque. E nas últimas temporadas, isso não aconteceu. 2018 e 2019 foram anos em que o Corinthians, aos poucos, foi perdendo a solidez defensiva e sem praticamente ganhar nada de poder ofensivo. Então, a chegada do Thiago Nunes para ser técnico e essas primeiras movimentações de mercado da bola dão essa noção de quanto o Corinthians precisa melhorar no sistema ofensivo. E essa questão do Michael tem muito a ver com a mudança de regra da FIFA, né? Antes, há algum tempo, os empresários não podiam mais ter direitos econômicos, continuam sem poder, mas agora os jogadores voltam a poder ter sua própria fatia. Então, para o Corinthians pode ser um trunfo interessante. Exato. E falando ainda sobre um jogador que interessa ao Corinthians, a gente tem lá na página do All Sport, do Mercado da Bola, Renato Gaúcho falou sobre a situação do Luan. A possível saída do Luan, que foi o Rei da América, foi um dos destaques do Grêmio nos últimos anos, mas vem de uma temporada oscilando. É um jogador que interessa ao Corinthians, o Corinthians está fazendo esforços. Ele jogou um amistoso festivo do Emerson Sheik na Arena. Ele e o Michael. Né? Exatamente, de uniforme preto, a torcida falando fica. Então é um jogador que interessa ao Corinthians, que pode chegar. O que esperar do Luan? Se ele já mostrou tudo que ele tinha para mostrar ou se ainda tem, é uma questão de ajuste. O que você acha, Bruno? O Luan é um caso bem peculiar porque ele estagnou no Grêmio. Sim. É um fato, ele foi
melhor jogador da América, quando o Grêmio ganhou a Libertadores em 2017, e ele não deu mais nenhum passo grande. Ele esperava muito ir para a Europa na virada de 17 para 18, depois no meio de 2018 não saiu. Nesse meio tempo o Everton Cebolinha se tornou mais protagonista do que ele no time, chegou à seleção como o Luan não tinha conseguido. Então é um caso um pouco complicado. Eu acho que vale a aposta do Corinthians, mas eu não sei o quanto ela vale financeiramente, justamente por esses sinais de baixar a guarda, de quase desistência do Luan, de desanimar, de desistência não, de desânimo nos últimos anos. Acho que isso é um ponto preocupante para um clube, para uma torcida que sempre gostou muito de jogadores vibrantes, de jogadores com energia. Jogador que dá carreira na linha de fundo. Eu acho que esse é um ponto que o Corinthians precisa avaliar bem para não cometer erros que já cometeu quando tentou contratar jogadores desse porte. Agora, outro time que você está vendo com bastante frequência no mercado da bola, que você não via antes, é o Red Bull Bragantino. O Bragantino agora com investimento forte da Red Bull. Como a gente publicou há alguns meses, vão ser 200 milhões de investimento no futebol para 2020. Então é um time que vem com dinheiro, vem forte. Contratou o Alejandro, do Atlético Mineiro, contratou o Realpe, zagueiro do Independente Del Valle, campeão da Sul-Americana. Duas jovens promessas. Exato. Que muita gente gostaria de ter. Como a gente publicou no All Sport também, está estudando uma proposta pelo Valse, zagueiro do São Paulo, que é tido como uma grande revelação. É um time que vem para competir no mercado da bola, mas não só isso. Está contratando um jogador jovem com projeto de futuro, né, Bruno? Não só o Valse do São Paulo, né? Eles também estão de olho no Elinho, atacante, outra promessa. O Elinho subiu com uma grande expectativa, começou muito bem. 2019 dele não foi bom, foi realmente bem abaixo do que se esperava. O Valse começou a jogar, não teve tantas oportunidades, mas foi bem. E realmente, assim, depois do Militão, ele talvez seja o zagueiro mais comentado das categorias de base de São Paulo. E o Red Bull dá uma cartada muito forte para levar esses dois jogadores que, por mais que não sejam titulares, por mais que ainda não tenham se firmado no São Paulo, sempre foram apontados como grandes promessas. E você, como um time de menor expressão, com a torcida menor, que está se firmando agora, chegando agora na Série A, você ir para cima desses jogadores já é um posicionamento de mercado interessante. Precisa ver se os grandes clubes vão ceder, como o Atlético Mineiro acabou cedendo. Sim, exato. E agora, só para encerrar, uma brincadeirinha que tem hoje no blog do Rafael Reis, lá no All Sport, ele fala de 7 loucuras para seu clube fazer no mercado da bola. Aí ele cita alguns jogadores que têm uma idade mais avançada, que jogam no futebol europeu e que são considerados loucuras se vierem para o futebol brasileiro. Mas a gente está acostumado com loucura, sempre tem no futebol brasileiro. Sim. O Rafael Reis cita Diego Costa, Cavani, Balotelli, Podolski, Pepe, Nani e Chicharito. Bruno, se você fosse diretor de algum time, se tivesse dinheiro para apostar em fazer uma loucura, quem seria? Eu tô bem em dúvida entre Diego Costa e Cavani, mas acho que eu vou de Cavani. Cavani? Acho que eu também vou. Inclusive porque ele ainda não tá em má fase, ainda não tá na derrocada. Ainda tem uns aninhos aí. Exato. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o programa sobre o mercado da bola no All Sport. Você pode conferir todas as novidades no nosso site, nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.